Leitura do livreto A Terra do Tesouro Perdido. A história de Peter Welsels. Autor Van Niekerk. Leitura por Jonathan Pereira. Introdução. Há cerca de 12 anos, estive nas ruas da cidade do Cabo. Eu tinha uma tarde livre antes de embarcar no navio que me levaria para os Estados Unidos da América e pensei, o que seria apropriado fazer naquela última tarde? Devo tirar fotos pela última vez? Devo fazer um tour pela cidade do Cabo, que eu conhecia muito bem? Ou será que devo alugar um carro e pela última vez dar uma volta por Cape Point, com suas belas e magníficas paisagens? Então, um pensamento me ocorreu. Decidi pegar um ônibus para um determinado ponto na encosta da Table Mountain. Lá, desci do ônibus e caminhei alguns metros até o que chamamos de campo, ou apenas um pedaço de terra que estava desocupado. Enquanto eu estava ali, entre as ruínas de um prédio, grama alta e árvores altas, uma citação de Ellen White me veio à mente e dizia o seguinte: sobre esta terra nunca mais haverá outra construção. Somente o vento farfalha a grama e sopra por entre as árvores altas como um testemunho mudo do que poderia ter sido. Mas, deixe-me começar desde o início. Capítulo 1. O início de uma nova vida. Meu bisavô, Peter Welsels, muitos de vocês ouviram falar dele e leram sobre ele, nasceu em 1856, no estado livre de Orange, na África do Sul. Ele era de uma grande família rural holandesa de prosperidade moderada. Desde a infância, Peter foi um cristão fervoroso e ridicularizado pelos irmãos porque não permitia que seu moinho de vento, que puxava a água para a casa e as plantações, funcionasse aos domingos. Quando atingiu a idade adulta, Peter se afastou um pouco de sua experiência cristã anterior. No entanto, aos 29 anos, ficou gravemente doente e tinha certeza de que iria morrer. Ele foi confinado à cama com um grave ataque que foi descrito como inflamação dos pulmões. Ele tinha tuberculose. O ano era 1885. Suplicando perdão a Deus por anos passados sem estar perto dele, Peter começou a ler a Bíblia novamente. No livro de Tiago, ele recebeu instruções sobre como orar pelos enfermos. Profundamente impressionado, Peter caiu de joelhos, dedicou sua vida a Deus novamente e implorou por cura, se fosse a vontade de Deus. Então, adormeceu profundamente. Na manhã seguinte, quando se levantou, estava totalmente curado. Ele nunca mais teve tuberculose durante o resto de sua vida. Mais uma vez, Peter dedicou sua vida a Deus e saiu da sala ansioso para compartilhar a notícia do que o céu havia feito por ele. Ele imediatamente descartou todos os frascos de remédios e decidiu nunca mais tomar os venenos. Pouco depois disso, o irmão de Peter, John, apareceu para fazer uma visita e ficou surpreso ao descobrir que ele havia sido totalmente curado. No entanto, quando John mencionou que não estava se sentindo bem, Peter o incentivou a não ir aos médicos, mas a orar a Deus por cura. John, um diácono da igreja reformada holandesa, ficou chateado com o entusiasmo de Peter e disse a ele que a Bíblia não deveria ser interpretada tão literalmente. John, um fiel guardador do domingo, disse-lhe que se ele, Peter, fosse um cristão tão bom e tão preocupado em incentivar os outros a fazer o que a Bíblia diz, deveria fazer outra coisa que ela diz: guardar o sábado bíblico. A lógica era irrespondível. John disse a Peter que, se ele ia seguir a Bíblia exatamente, deveria guardar o sábado no 7º dia da semana. John conduziu o homem que protestava até um calendário na parede e pediu-lhe que olhasse e visse por si mesmo. O sábado é o 7º dia e o domingo é o 1º dia. Isso era algo novo, que Peter nunca havia considerado. Verdadeiramente surpreso, pois Peter sempre defendeu firmemente a devida observância do domingo,
Peter decidiu provar que seu irmão estava errado. Com cuidado, começou a estudar, começando em Gênesis e avançando por toda a Escritura. Mas tudo o que a Bíblia dizia era que o sábado do sétimo dia era o único dia sagrado semanal. Domingo, o primeiro dia, não tinha sacralidade nas Sagradas Escrituras. Assim, antes da virada do século, começou a ler sua Bíblia e se convenceu de que o sábado do sétimo dia era o dia certo para adorar. E assim, depois de estudar diligentemente por mais algumas semanas, ele finalmente decidiu que guardaria o sétimo dia como sábado, apesar do que seus amigos ou vizinhos pudessem pensar. Então, ele reuniu a família certa noite no culto. Era seu costume prestar um culto de adoração juntos todas as noites após a ceia. Ele lhes disse que quando deixou esta igreja cristã reformada, a Igreja Reformada Holandesa, que é quase uma igreja estatal na África do Sul, muitos de seus amigos e vizinhos vieram até ele e disseram: "Você está louco? O que deu em você? Você sabe que não pode fazer isso." E ele decidiu continuar. Então, conversou com um de seus vizinhos chamado Henry Van Druden, e as duas famílias passaram a guardar o sábado juntas. E por muitos meses, eles pensaram que eram as únicas pessoas em todo o mundo guardando o sábado do sétimo dia. Capítulo 2. Um encontro inesperado. Um dia, meu bisavô pensou: "Vou visitar meu grande amigo Dr. Andrew Murray." O Dr. Murray, na época, era o principal teólogo do país sul-africano. Então, numa sexta-feira à noite, meu bisavô entrou em sua charrete, dirigiu até a casa de Andrew Murray, em Wellington, a cerca de 30 milhas de sua casa, e lá os dois começaram a conversar. Eles eram velhos amigos. Eles se conheciam há anos e começaram a discutir a fé recém-descoberta que meu bisavô havia encontrado. Eles conversaram durante a noite. O sol, à medida que nascia na manhã seguinte, encontrou os dois descendo o pequeno caminho com roseiras de cada lado. Quando chegaram ao portão do jardim, o Dr. Murray virou-se para meu bisavô e disse: "John, você encontrou a verdade. Por causa de minha posição na Igreja Reformada Holandesa, não posso tomar uma posição neste momento. Mas, se você acha que é isso que você tem que fazer, então faça, porque você está certo." E tão mais determinado do que nunca, apesar do que seus amigos e até parentes diziam, ele voltou para casa e começou de novo a estudar a Bíblia e a guardar o sábado. Foi então que algo aconteceu. Houve uma descoberta de diamantes no país. E muito perto de uma das fazendas que o meu bisavô possuía, estava um campo de diamantes que havia sido descoberto. E ele decidiu que já era hora de, em uma dessas viagens periódicas, ver como iam as coisas nas fazendas e, ao mesmo tempo, observar o que estava acontecendo nas escavações de diamantes. Ele pegou um trem da cidade do Cabo, ao norte, e lá visitou 3 fazendas. Depois, foi numa quinta-feira aos campos de diamantes. Nos campos, ele observou como as pessoas estavam garimpando, como estavam escavando a terra e como estavam cavando furiosamente, freneticamente, tentando ficar mais ricas naquela noite. Então, se pôs a refletir sobre isso, porque já era um homem rico. Ele pensou: "Bem, vou ficar mais um pouco." Ele ficou intrigado com o que estava acontecendo nesses campos de diamantes. Logo, percebendo que era noite de sexta-feira, decidiu ficar durante o sábado. E como era o seu costume no dia de sábado, pegou sua Bíblia. Naquela manhã, sob o sol ao lado da tenda onde estava hospedado nas escavações de diamantes, ele se sentou e começou a ler sua Bíblia. Logo percebeu algo muito estranho próximo de 3 tendas ali. Em vez de escavar a terra febrilmente, tentando ficar rico como todo mundo, havia também outro cavalheiro sentado, lendo sua Bíblia. Ele foi até o cavalheiro e disse: "Bom dia, senhor," em um dialeto africano. O cavalheiro disse: "Você fala inglês?" Ele respondeu: "Sim, falo. O que você está fazendo?" E ele disse: "Bem, estou lendo minha Bíblia."
Não é um pouco estranho que você esteja lendo a Bíblia enquanto todo mundo está tentando escavar a terra para encontrar riqueza? E o cavalheiro disse: Este é o meu sábado, sou adventista do 7º dia. E meu bisavô olhou para ele e disse: Você é o quê? E ele disse: Sou adventista do 7º dia. Os dois começaram a conversar e meu bisavô descobriu que seu nome era John Hunt, que ele havia sido batizado há pouco tempo na Califórnia, que havia um grupo de pessoas que se autodenominava Adventista do 7º dia e que Tiago White acabara de ser eleito o primeiro presidente da recém-criada Associação Geral. Aparentemente o ano era 1863. A sede era em Oakland, Califórnia. De Hunt, pela primeira vez, Peter aprendeu sobre a Igreja Adventista do 7º dia na América, uma denominação inteira de 30 mil membros que guardava o sábado bíblico. Como meu bisavô ficou emocionado! Todo esse tempo, ele pensou que eles estavam sozinhos no mundo. E naquele local, ele encontrou um homem que representava um grupo de pessoas do outro lado do oceano que acreditava exatamente como ele. Ele escreveu e enviou uma carta com este homem que, a propósito, estava nos campos de diamantes para tentar falar às pessoas sobre Cristo. Capítulo 3. O rápido avanço da obra. Hunt exortou Peter a escrever para a Associação Geral em Battle Creek. Ele fez isso, e fez mais. Naquela carta, ele disse que se eles enviassem missionários para a África do Sul, ele ajudaria a cobrir as despesas. Van Druten também se ofereceu para ajudar com parte dessas despesas. Junto com a carta estavam 50 libras, o equivalente a vários milhares de dólares hoje, para ajudar a pagar as despesas iniciais de transporte. O ano era 1886. Como você pode ver, muita coisa aconteceu desde 1885, quando Peter e Van Druten se tornaram guardadores do sábado. Quando a carta foi lida na Assembleia da Associação Geral de 1886, no tabernáculo de Battle Creek, toda a congregação ficou eletrizada. Imediatamente, todos se levantaram e cantaram a doxologia. Finalmente, uma carta voltou, não de Tiago White, mas de Ellen White, afirmando: Não temos fundos suficientes. Sua carta não cobre fundos suficientes e nem mesmo temos pessoal. Somos uma organização jovem. Mas, destemido, ele escreveu de volta e incluiu outro cheque e disse: Envie-nos um missionário. E, depois de vários meses de negociações, finalmente uma carta voltou, dizendo a eles em que dia um determinado navio partiria para a cidade do Cabo, na África do Sul. A bordo estaria uma família de missionários. Como eles esperaram a chegada daquele navio! Finalmente chegou o dia e toda a família Wilsons estava no cais, aguardando a chegada dos missionários. Quando finalmente desembarcaram, a família Wilsons ficou com eles por cerca de uma semana. O primeiro grupo missionário consistia em Dewar Robson, C.L. Boyd, suas esposas, 2 colportores, George Burley e R.S. Anthony, e um instrutor de Bíblia, Sra. Carrie Macy. Eles partiram da cidade de Nova York em 11 de maio de 1887. Dewar Robson permaneceu no Cabo e trabalhou lá, inicialmente dando palestras não denominacionais nas igrejas reformadas holandesas, enquanto Boyd prosseguia para os campos de diamantes, onde descobriu que cerca de 10 pessoas já aguardavam o sábado do 7º dia, incluindo várias crianças. Em um mês, um batismo foi realizado e uma igreja de 21 membros foi organizada. Um mês depois, mais pessoas foram batizadas e o movimento se espalhou. Durante aquela semana da chegada dos missionários, meu bisavô foi ao governador do Cabo, Sir George Grey, e ele disse: Olhe, quero que você me ajude a encontrar um terreno, porque esses missionários querem ir para o norte e estabelecer um centro missionário. Meu bisavô se ofereceu para pagá-los por qualquer terra que eles apontassem. Mas, sem dizer nada a ele, Sir George Grey entrou em seu escritório, escreveu uma carta, selou-a e entregou-a a ele. Ele disse: Quando você chegar ao norte,
Vá ao governador da Rodésia e entregue isso a Cecil John Rhodes. Então, eles viajaram por 4 meses. Viajaram em carroças de bois. 2 de seu grupo morreram no caminho. Finalmente, eles alcançaram o país do norte. E lá eles encontraram o governador da Rodésia. Meu bisavô entregou-lhe a carta. Ele abriu a carta e a leu. Olhou para meu bisavô e disse: "Quanta terra você quer?" E ele disse: "Bem, talvez 800 a 1000 acres fosse muito bom." "Bem, vou fazer melhor para você", disse ele. Nesta carta, Sir George Grey me disse para lhe dar todas as terras que você quiser. Façamos o seguinte: você pega um cavalo e quando você encontrar o lugar que deseja se estabelecer, você deverá cavalgar naquele cavalo 1 hora em cada direção da bússola. Então, poderá ficar com toda a terra que conseguir cobrir. Ele pegou um cavalo, o mais descansado que pôde encontrar, o mais veloz, não um a quem você tinha que dizer amém, e ele cavalgou 1 hora ao norte, 1 hora ao leste, 1 hora ao sul e 1 hora ao oeste. E, com o cavalo espumando pela boca de exaustão, finalmente chegou ao ponto de origem. Eles haviam coberto um pouco mais de 4.000 acres. E hoje temos a estação da missão Soluzy naquela propriedade. E, desse lento princípio, a obra começou. E, como mencionei antes, meu bisavô era um homem de muitos recursos. Ele seria considerado um milionário nos padrões de hoje. Ele decidiu que queria fazer algo especial, algo de seu próprio bolso. Então disse: "Eu ouvi sobre a obra médica. O clima aqui na cidade do Cabo é tal que poderia ser um lugar maravilhoso para um sanatório." Então, do próprio bolso, construiu um sanatório, um lindo lugar nas encostas da montanha, a apenas alguns passos de sua bela mansão com muitos quartos. Ele foi chamado de Conde de Lansdowne, porque era muito rico. Quando mobiliaram a casa, meu bisavô e sua família, juntamente com minha bisavó, foram para a Europa e mandaram fazer móveis especiais para os quartos e os enviaram por navio. Uma foto que mostra trabalhadores de campo sul-africanos, 1890, Peter e Maria Elizabeth estão sentados no centro da primeira fila. Em 1889, 4 anos depois de Peter se tornar um adventista do sétimo dia, a África do Sul tinha 2 ministros licenciados e era considerada parte do campo missionário estrangeiro da Igreja. Em 1933, o ano da morte de Peter, a divisão da África Austral, agora a divisão da África Meridional, Oceano Índico, compreendia a metade sul do continente africano e abrangia uma área de 4.914.765 milhas quadradas. Peter tinha 34 anos e sua esposa Maria Elizabeth 30, quando esta foto foi tirada por volta de 1890. O casal se casou em 1878 e teve 7 filhos. Capítulo 4. Abrindo mão de princípios. Então uma coisa estranha aconteceu. Alguns de seus amigos ricos vieram até ele e disseram: "Gostaríamos de tirar algumas de nossas férias no sanatório que você construiu. O sanatório realmente tem uma grande reputação e queremos estar por perto. Mas você sabe que bebemos um pouco, e fumamos um pouco, e, gostamos de jogar cartas e certamente não queremos abrir mão dessas coisas quando formos visitar seu sanatório. Você consideraria construir alguns quartos? Pagaremos por eles. Mas construa alguns quartos onde possamos ter uma sala para fumantes, onde possamos servir um pouco de cerveja e também um lugar onde possamos jogar nossas cartas sem sermos perturbados." Meu bisavô pensou um pouco a esse respeito. Ele decidiu não fazer isso, mas eles prevaleceram sobre ele e, finalmente, ele pensou: "Bem, não deve fazer mal, porque eles não vão se misturar com os outros pacientes." E ele permitiu que eles fizessem isso. Uma semana depois, lembrem-se de que para uma carta chegar da América demorava pelo menos de 3 a 4 semanas, mas uma semana depois que ele tomou a decisão, chegou uma carta de Ellen White, dizendo-lhe que ela tinha visto em uma visão que ele não estava usando suas finanças e sua influência corretamente.
Veio a segunda carta, veio a terceira, veio a quarta e, depois da quarta carta, ele ficou bastante perturbado e disse: "O que essa senhora da América sabe sobre meu negócio? É meu dinheiro e farei com ele o que quiser." E foi o que ele fez. Algo estranho começou a acontecer onde ele tinha o monopólio de todas as lojas de ração. Ele fornecia aos fazendeiros seus suprimentos, seus grãos, seus implementos, seus fertilizantes. Ele começou a perder uma a uma de suas lojas. Ele não conseguia descobrir o porquê. Um dia ele foi ao norte vender uma das fazendas porque precisava pagar algumas dívidas e, enquanto ele estava lá, recebeu um telegrama de seu irmão, que era o gerente comercial do sanatório. O telegrama era muito curto, mas muito sucinto. Ele disse: "O sanatório queimou. Volte para casa imediatamente." Ele pegou o primeiro trem que encontrou e levou 2 dias para viajar 800 milhas. Ele finalmente parou na estação da cidade do Cabo e foi recebido por seu irmão Henry. Lá ele disse a Henry: "É uma pena que o sanatório tenha pegado fogo. É uma pena que o sanatório tenha pegado fogo. Mas estou muito feliz que tenhamos seguro. Vamos recuperar nossas perdas financeiras." Henry baixou a cabeça e disse: "Eu queria te dizer isso antes, mas tentei economizar por causa da má situação de alguns de nossos negócios e não renovei o seguro. Devemos muito dinheiro devido à nova expansão do sanatório." Ele havia perdido a maioria de seus negócios. Ele tinha 2 lojas restantes e manteve seu rancho favorito, aquele onde sempre disse que moraria ao se aposentar. Era chamado de Bellefontaine, que significava uma bela fonte. Ele viu que o rancho era a única saída para cobrir suas dívidas, porque aquelas pessoas que antes eram seus amigos estavam contra ele a fim de receber seu dinheiro. Então foi para o norte e vendeu Bellefontaine. Irmãos e irmãs, 28 dias após ele ter vendido aquela propriedade, descobriu-se a mais rica mina de diamantes que este mundo já conheceu naquele rancho, com o nome de Kimberley. 28 dias. Ele voltou para a cidade do Cabo, literalmente um homem quebrado. Todos os seus amigos o haviam abandonado, exceto o velho Henry Van Druden. E onde ele tinha essa linda mansão com seus lindos móveis na encosta da colina, os credores vieram e levaram até mesmo isso. Capítulo 5. Cartas não lidas. De acordo com a lei sul-africana, na época havia apenas 3 coisas que ele podia manter: móveis de cozinha ou de sala de jantar, uma máquina de costura se tivesse uma, e móveis de quarto. E, até então, as cartas de Ellen White continuavam vindo. 69 cartas, das quais 64 não haviam sido abertas. No dia em que ele teve que se mudar para a periferia da cidade, onde vivia o mais pobre dos pobres, ele encontrou um pequeno barraco de 2 quartos. Henry Van Druden trouxe uma carroça de bois com 2 bois. Eles retiraram a mobília do quarto, uma velha máquina de costura e a mobília da sala de jantar. Quando viraram a cristaleira da sala de jantar de lado para tirá-la pela porta, 69 cartas caíram da prateleira de cima. Meu bisavô pegou aquelas cartas e as colocou nos bolsos do sobretudo. Como era uma noite fria de inverno e ele estava desanimado e falido, foi para a periferia da cidade onde moravam os pobres. Naquela noite, à luz de velas, ele tirou aquelas cartas todas escritas por Ellen G. White. Apenas as primeiras 4 ou 5 haviam sido abertas. Elas tinham carimbos postais de São Francisco, Seattle, Washington, Nova York, Boston, Frankfurt, Alemanha, Sydney, Austrália, Oslo, Noruega. Ele as organizou em ordem cronológica de seus carimbos postais e começou a lê-las. Nessas cartas, ele leu toda a sua história de vida. Elas estão arquivadas no cofre da Universidade Andrews e minha família ainda tem algumas das originais.
Algumas delas, umas poucas, foram publicadas, mas ele leu a história de sua vida. Como Ellen White havia predito que o sanatório seria totalmente destruído pelo fogo, ela previu que 3 guarnições do Corpo de Bombeiros viriam em seu socorro, mas que não haveria nada que eles pudessem fazer. E foi assim que aconteceu. 3 guarnições de bombeiros vieram e nada do que eles tentaram conseguiu parar aquele incêndio voraz. Então, quando visitei o local há 12 anos, quando deixei a África do Sul, a declaração de Ellen White me veio à mente: que nunca, enquanto o tempo durasse, haveria um edifício naquele local. As ruínas e o vento passando por entre as árvores e a grama seriam um testemunho mudo do que poderia ter sido. O que poderia ter sido? Isso não foi tudo o que ela disse a ele naquelas cartas. Ela o lembrou de sua riqueza e então ela fez 2 declarações significativas. Uma delas foi que se ele tivesse usado sua influência e suas finanças corretamente, a grande guerra dos Boeres na África do Sul nunca teria ocorrido. Você sabe o que isso significa? Isso significa que milhares de vidas nunca teriam sido perdidas. Então, ela fez a declaração mais significativa que já ouvi. Ela disse: John, se você tivesse usado corretamente a influência e os recursos que Deus lhe confiou, o governo da África do Sul demonstraria seu favor para com a Igreja Adventista do Sétimo Dia e para com a mensagem. E você sabe o que isso significa? Significa claramente que o governo da África do Sul poderia ter sido um governo adventista do Sétimo Dia. E você sabe que esse país tem estado com frequência nos noticiários atualmente. Existe ódio entre negros e brancos. E, se em casa houvesse pessoas favoráveis à mensagem adventista do Sétimo Dia, imagine como o curso da história poderia ser diferente hoje. Foto: Peter Wells no início do século XX, em 1893. Em 1893, ele ajudou a obter o terreno na África do Sul, onde a Universidade Soluse funciona até hoje. Capítulo 6. Ainda há esperança. Ele leu o restante daquelas cartas, contando-lhe tantas coisas, algumas delas sobre incidentes no sanatório que ele pensava que ninguém sabia. Os favores especiais concedidos a alguns dos médicos, os favores especiais concedidos a alguns dos pacientes, sua falta em doar dinheiro para a obra educacional. Ao ler a última carta, ele fez um voto, perto do nascer do sol da manhã seguinte, que se o Senhor lhe desse outra chance, ele faria o seu melhor para seguir o conselho do espírito de profecia. Ele orou por muitos meses e finalmente foi autorizado a iniciar seu negócio de rações novamente. Ele começou com uma pequena loja. Novamente o Senhor o abençoou. Logo, ele tinha um grande negócio em andamento. Assim que desenvolveu esse negócio, comprou mais uma propriedade. Novamente o Senhor o abençoou, porque não somente houve uma corrida do diamante na África do Sul, mas também houve uma corrida do ouro. E nesta propriedade eles descobriram ouro. Hoje, a família ainda opera a mina chamada Wesselton Gold Mine, e grande parte dos fundos gerados com essa mina foram para a obra. Porém, nunca mais o Senhor lhe daria o equivalente à sua primeira oportunidade. Você gostaria de saber quanto dinheiro foi retirado da mina Consolidated Diviners em Kimberley? Em valores atuais, 18 bilhões e meio de dólares. Você consegue começar a entender o que isso significaria para a obra do Senhor? Mas ele decidiu fazer o melhor com o que tinha. Ele enviou um filho, o pai de minha mãe, a Bethel Creek para estudar. E enquanto estava lá, seu filho escreveu para casa e disse: "Estamos construindo uma igreja aqui. Gostaria que o senhor ajudasse." Então, meu bisavô preencheu um cheque de 10.000 libras e disse: "Aqui, use para a igreja." E minha bisavó, à sua maneira, preencheu um cheque de 10.000 libras e disse: "Aqui,
instale um órgão. Então, o primeiro órgão de tubos da denominação foi instalado em Battle Creek, no antigo tabernáculo. Também há uma informação adicional bastante interessante. O velho Dr. Kellogg queria começar seu negócio Kellogg, e alguns dos fundos que foram usados para começar isso eram, na verdade, um empréstimo do meu bisavô para ele. Capítulo 7. Dando o melhor de si. Mas ele e minha bisavó sentiram que podiam fazer mais. Eles discutiram suas finanças. Eles sentiram que queriam fazer outra doação. E justo na semana anterior, eles haviam ouvido que a Sra. White estava viajando para a Austrália e que ela ficará lá por pelo menos 3 ou 4 meses. Então, eles decidiram preencher um cheque de certa quantia e enviá-lo pelo correio para a Austrália. Agora, você tem que me acompanhar porque fica um pouco complicado. Demorava 26 dias no mínimo para uma carta chegar da África do Sul de navio à Austrália. Nesse período, a Sra. White estava na Austrália, trabalhando com os irmãos, planejando estabelecer uma escola. Em uma visão, e você pode ler a visão, está registrada, ela viu uma clareira com árvores de um lado e árvores do outro, e um sulco de 6 pés de comprimento, 6 polegadas de largura e 6 polegadas de profundidade, sem um rastro de cavalos, de bois ou de tratores, que eles não tinham então, ou quaisquer implementos de qualquer tipo. Sem vestígios, apenas este sulco. E, na visão, o Senhor disse a ela que este seria o lugar para estabelecer a escola. Então, na manhã seguinte, terça-feira pela manhã, quando estavam saindo para procurar uma propriedade, eles a buscaram com uma charrete e partiram em uma determinada direção. Ela disse: "Aonde você está indo?" Eles responderam: "Estamos indo em direção ao lugar onde achamos que devemos procurar a propriedade." Ela disse: "Não, dê a volta, vá naquela direção." Eles disseram: "Não, a senhora não pode estar falando sério. A terra naquela direção é muito ruim." Naquela época, eles o chamavam de solo azedo. Eles disseram: "Não poderemos estabelecer uma escola lá. Nossa escola deve ser estabelecida onde possamos ter agricultura." E eles discutiram com ela, e ela disse: "Temos que ir nessa direção." E depois de viajar a maior parte do dia, eles estavam com calor, cansados e famintos. Quando eles estavam dobrando a curva em uma estradinha empoeirada, ela disse: "Pare!" Eles a ajudaram a sair da charrete e ela entrou em uma clareira. E encontraram um sulco de quase 2 metros de comprimento, 15 centímetros de largura e 15 centímetros de profundidade, sem nenhum traço de mãos ou implementos humanos. E ela lhes disse: "Esta é a propriedade que vamos comprar. Descubram quem é o dono." Eles ergueram as mãos em desespero e disseram: "Número 1, não temos dinheiro. Número 2, esta é uma parte podre do país." E a Sra. White disse: "Vamos apenas seguir essas instruções." Para provar que ela estava errada, eles pegaram algumas das amostras do solo e levaram secretamente naquela noite para a universidade, que era um colégio naquela época, e hoje é o campus da Universidade de Sydney, Austrália. E eles deram para os especialistas em agricultura, dizendo: "Testem este solo para nós." Na manhã seguinte, quando o escritório da conferência abriu, havia um senhor sentado em frente ao escritório esperando por eles. Ele disse: "Onde você conseguiu este solo? Não conheço nenhum solo por aqui que seja tão rico e tão bom." E o que eles descobriram foi que havia um bolsão de terra cercado por aquele solo pobre e azedo. Um obstáculo foi ultrapassado. O maior obstáculo era o dinheiro, e eles constantemente perguntavam à Sra. Ellen White: "Onde vamos conseguir o dinheiro?" Mas ela conhecia bem sua Bíblia e disse: "O Senhor proverá." Chegou a quarta-feira, a quinta e a sexta de manhã, ainda sem dinheiro, e os donos da propriedade só lhes deram até sexta-feira para arranjar o dinheiro. Eles estavam desesperados e muito desanimados. O clima no escritório da conferência, segundo nos disseram, estava muito triste naquele dia.
E no meio da manhã chegou uma carta com carimbo postal da cidade do Cabo, na África do Sul. Lembre-se de que foi enviado pelo menos 26 dias antes. E ao abrirem a carta, encontraram nela um cheque com a letra da minha bisavó em nome de um banco na Austrália. Era um cheque administrativo com a quantia exata de que precisavam para comprar o Avondale College. Peter Wessels morreu em 1933 na África do Sul, aos 77 anos. Ele foi extremamente influente. Os Wessels consistiam em uma grande família de várias casas, proprietária de várias fazendas na área de Kimberley, e Peter foi o primeiro a descobrir a verdade do sábado, levando-a a todos os outros Wessels. Vale a pena notar que o mesmo erro cometido com Peter, com frequência é cometido hoje. Obreiros adventistas trazem pessoas para a mensagem adventista sem explicar a eles a maravilhosa verdade sobre o espírito de profecia. Peter amava o sábado e a igreja, mas levou anos de sofrimentos dolorosos antes que aprendesse a valorizar os conselhos do espírito de profecia. Graças a Deus pelo espírito de profecia. Foto: Peter, 77 anos, e Maria Elizabeth, 73 anos. Passaram muitos anos apoiando o trabalho da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Peter morreu em 1933, vários meses depois que esta fotografia foi tirada. Maria morreu em 1942. Fim do livreto A Terra do Tesouro Perdido.